Olá pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre genital masculino, tá? E para começar, a gente vem aqui para escroto, tá? Então, aqui é o escroto, tá? Que vai, óbvio, abrigar testículo, né? E esse escroto é basicamente isso aqui, tá? Toda essa região, que é, né, uma região que tem uma pele bem delgada, tá? Tem pelos. Eu vou falar isso na teórica para vocês. Pelos com as raízes aparentes. Normalmente tem um pelo crespo, né, nessa região. E aí nós temos várias camadas envolvendo esse escroto, tá? Então, por exemplo, nessa vista aqui, que é o corte sagital, né, a gente observa algumas camadas. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira camada, que é a camada de pele, tá? A gente observa nesse aqui um pouco melhor. Só para situá-los, aqui é a região anterior, a região medial e a região lateral. Então aqui a pele, né, do escroto, tá? E o que nós temos aqui, ó? A gente nota aqui, ó, uma espécie de septo. E de fato existe esse septo, né, separando as duas cavidades, direita e esquerda, tá? Onde ficam alojados, né, os testículos. Então nós temos a pele, né? E aí, note que aqui é uma camada única, tá? Então, por exemplo, nós temos pele, nós temos aqui a túnica dartos, que é essa daqui, que é músculo liso, tá? E notem esses filetes vermelhos aqui, ó, que nós chamamos aqui de músculo cremastérico, né? Que é um músculo estriado esquelético que ele consegue elevar um pouco do testículo, tá? Na teoria eu vou falar para vocês como eles funcionam, os dois, né? Então nós temos essas camadas vistas aqui nessa parte anterior. E aí nós temos mais, por exemplo, ó, tem um músculo cremastérico, a gente consegue ver aqui também, ó, envolvendo o testículo, que é essa camada aqui. Notem que tem outra camada aqui mais esbranquiçada, né, que eu estou colocando aqui a pinça, né, a ponta da pinça. E aí nós chamamos aqui de túnica vaginal. Tá? Essa túnica tem duas camadas, né? Tem uma camada, por exemplo, essa daqui, ó, que é a camada que nós chamamos de parietal, que está em contato com a parede, e uma que envolve diretamente o testículo, nós chamamos de túnica visceral. E entre os dois, né, as duas camadas, nós temos uma cavidade, que é a cavidade vaginal. Tá? Aqui, claro, tem uma quantidade muito pequena de líquido, né, que é o suficiente para esse testículo ele se movimentar quando necessário, tá? E aqui dentro, por exemplo, a gente fala que é testículo em si, tá? Existe uma outra camada que envolve o testículo, que é essa esbranquiçada aqui, ó, que nós chamamos de túnica albugínea, tá? Então, se eu colocar na prova, por exemplo, uma foto assim e uma seta apontando para cá, eu estou pedindo túnica albugínea, né, que é essa esbranquiçada. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou pedir testículo, né, porque aqui é o parênquima, né, do testículo, tá? E aí, o que nós temos ainda? Aqui, ó, essa região, essa estrutura, na verdade, que ela vai de polo superior ao polo inferior, nós chamamos de epidídimo, né? E esse epidídimo, ele tem algumas partes, deixa eu ver isso aqui, ele tem, na verdade, três partes. Ó, ele tem uma parte mais superior, né, que é a cabeça, a gente consegue ver bem nessa peça, né, que é a cabeça, né, do epidídimo. Aqui nós temos o corpo do epidídimo, né? Aqui, ó, o corpo. E essa região mais distal aqui, ó, nós chamamos de cauda do epidídimo, que é essa região aqui. Normalmente a cauda é a região que fica armazenado os espermatozoides, tá? Fica aí. E aí, a partir dele, nós temos aqui, ó, esse outro canal. E esse canal, que ele sai aqui, ó, nós chamamos de ducto deferente. Então, esse ducto, ele tem algumas partes, tá? Então, por exemplo, aqui ele tem uma parte escrotal, tem uma parte funicular, que está no funículo, né? Só lembrando que funículo espermático, eu vou falar isso na teórica para vocês, é basicamente esse conjunto todo aqui, ó. Então, tudo que tem aqui dentro, eu chamo de funículo espermático, né? Artérias, veias, ductos deferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, quando o médico ele palpa para fazer uma vasectomia, né, que é basicamente cortar esse ducto aqui e costurar as suas extremidades,
ele vem aqui, ele consegue palpar justamente o deferente, por ele ter uma parede mais espessa, tá? Então nós temos uma parte escrotal, uma parte funicular e uma parte inguinal, que é a parte menorzinha, que ela passa no canal inguinal, que nós chamamos, que é essa aqui, e tem uma parte pélvica também, tá? E aí notem aqui, ó, que ele chegando aqui próximo, né, do fundo, aqui ó, do fundo da bexiga, tá? Tem a região superior da bexiga. Então, próximo do fundo ele tem uma dilatação, que é essa daqui, ó. Nós chamamos ampola do ducto deferente, tá? Uma região mais dilatada desse ducto. A gente vai ver na teoria para que isso serve. E aí, falando um pouquinho de vasos, né, que saem daqui, notem aqui essas veias, esses azuis aqui, né? Azul e essa vermelha. Então nós temos aqui representando o que nós chamamos de plexo pampiniforme. Na teoria eu vou falar para vocês também, né, para que serve. E aqui a artéria testicular, tá? Então plexo pampiniforme e artéria testicular, né? Isso que nós temos aqui nessa região, tá? E aí, caminhando para a distal, né, a gente já viu aqui, a gente viu que nessa parte aqui, que é a ampola do ducto deferente, ela está em uma relação com essa outra aqui, ó. Nós chamamos de glândula seminal, tá? E essa glândula seminal fica exatamente nessa região, ó. Tem relação com o fundo da bexiga também, tá? E está superiormente à próstata, tá? Essa aqui é a próstata, tá? E essa glândula seminal, ela vai enviar um ducto que, junto com a ampola, elas formam esse ducto que dá para ver aqui, ó. A gente chama de ducto ejaculatório. Então, o ducto ejaculatório é a junção da ampola do ducto deferente e da glândula seminal, né? Os dois formam o ducto ejaculatório. Por que ejaculatório, né? Porque ele vai lançar o conteúdo, né, aqui na parte prostática da uretra, tá? Vai ser lançado aqui, tá? O sêmen, no caso, né? E o que nós temos mais aqui ainda? Daí, só um detalhe aqui antes de falar para vocês de uretra, esqueci de falar no outro vídeo, que aqui dentro da bexiga, deixa eu colocar aqui, aqui dentro da bexiga nós temos alguns detalhes, tá? Então nós temos pregas vesicais, né, dentro da bexiga. Notem aqui, ó, no ósseo interno da bexiga, tá? E vejam essa parte aqui triangular da bexiga, né? Nós chamamos de trígono vesical, tá? Ele sempre vai estar liso assim, tá? O restante da bexiga, ela fica assim, pregueada, mas essa região nunca fica, tá? E aí nós temos os ósseos, nós chamamos de ósseos uretéricos, né? Que basicamente vai ser por onde a urina vai chegar na bexiga. Então, ósseos, né, uretéricos. E aqui nós temos uma prega que fica exatamente aqui nessa região, nós chamamos de prega interuretérica, né, entre um ósseo ureter e outro, tá? Então, se eu perguntar para vocês, qual os limites, né, do trígono vesical, vocês vão falar ósseo interno da uretra e ósseos uretéricos direito e esquerdo, tá? Esses são os limites, tá? Que eu havia esquecido de falar na outra aula. E aí, voltando aqui, né, para masculino, vamos observar agora a próstata, né, que é essa glândula aqui, ó, que fica nessa região.